E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Bora lá. Hoje a gente vai desvendar os mistérios da glicose. E glicose. Você mandou os trechos do livro A Revolução da Glicose, da Jessie Inchauspé. Ah, que legal! E eu tô super curioso para entender como essa molécula, que parece tão simples assim, né, que impacta tanto a nossa saúde e bem-estar. Pois é. E o legal é que a Jessie consegue explicar, né? A ciência por trás da glicose de um jeito super didático, sabe? Com analogias e histórias que a gente se identifica. Entendi. A gente vai descobrir, por exemplo, que a glicose faz a gente ter aquela montanha-russa de energia ao longo do dia. Sei como é? E o mais importante, vamos aprender como controlar essa montanha-russa, né? Pra ter mais energia, saúde e até emagrecer. Maneiro. Tipo, hackear o nosso corpo para funcionar melhor. Tô dentro. Foi mal. Mas antes de começar a revolução, eu acho que a gente precisa entender o básico, né? O que é a glicose e como ela funciona no nosso corpo. Boa. A glicose é basicamente o combustível principal das nossas células. Tipo a gasolina do carro. É tipo a gasolina do carro. Ela vem dos carboidratos que a gente come, seja um pãozinho, uma fruta ou um doce. Quando a gente se alimenta, a glicose vai para o sangue. Certo. E a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, entra em cena para levar essa glicose para dentro das células, onde ela é usada para gerar energia. Entendi. Então, insulina é tipo o integrador da glicose, né? É isso aí. Mas e quando a gente come muito carboidrato de uma vez? Tipo um pratão de macarrão, o que acontece? Aí que a montanha-russa começa. Oh. Quando a gente ingere muitos carboidratos, especialmente os refinados, tipo açúcar, farinha branca, arroz branco, a glicose vai para o sangue muito rápido, Certo. causando um pico de glicose. Aí o pâncreas libera um monte de insulina para tentar controlar a situação. Sim. Só que essa inundação de insulina acaba fazendo com que a glicose caia muito rápido também, Aí não? levando à hipoglicemia. Aí bate aquele sono, a fome, a irritação. Já passei por isso. Pois é. E a longo prazo, essa montanha-russa toda não faz bem pro nosso corpo, né? Exatamente. Os picos de glicose, além de causarem aquela sensação de mal-estar, né, também contribuem para o estresse oxidativo. Que é como se as nossas células estivessem enferrujando. Isso. É como se as nossas células estivessem enferrujando. E tem a glicação, Glicação? que é quando a glicose se liga às proteínas, formando compostos que danificam as células e aceleram o envelhecimento. Nossa. É como se a gente estivesse torrando por dentro, igual um pãozinho na torradeira. Caramba, que imagem. E o pior é que a gente nem se dá conta do estrago que essa montanha-russa está fazendo no nosso corpo, né? Só sente os efeitos depois. Pois é. E o problema é que a nossa alimentação moderna, né? Rica em alimentos processados, pobres em fibras e cheios de açúcar, É verdade. contribui diretamente para essa montanha-russa de glicose. É, faz sentido. É por isso que a Jessie Inchauspé propõe uma revolução. Uma revolução. Uma mudança de hábitos, né? Para controlar a glicose e ter mais saúde e bem-estar. Legal. Mas como a gente faz para controlar essa montanha-russa? O livro dá dicas práticas. Sim. A Jessie dá várias dicas, algumas bem simples, Aham. e outras que vão te fazer repensar a forma como você se alimenta. Interessante. A primeira, e talvez a mais importante, é mudar a ordem em que a gente come os alimentos. Sério? Tipo, comer a sobremesa antes do prato principal. Não, não é bem assim. A ideia é começar pelas fibras Tá? que a gente encontra nos vegetais. Ó. Depois seguir para as proteínas e gorduras. E só então partir para os carboidratos. Entendi. Parece simples, mas essa mudança na ordem faz toda a diferença. Mas por que essa ordem é tão importante? É porque as fibras atuam como uma esponja, sabe? Absorvendo a glicose e diminuindo a velocidade com que ela entra na corrente sanguínea. Faz sentido. Isso reduz o pico de glicose e a liberação de insulina. É como se a gente estivesse preparando o terreno, né? Para receber a glicose de forma mais suave. Entendi. Mas e na prática, como a gente faz isso? Come salada, depois o frango e aí o arroz. Exatamente. A Jessie chama essa técnica de truque do prato vegetariano. Você começa comendo um prato de salada ou legumes. Depois parte para as proteínas e gordura. Certo. E por último, come o carboidrato, em menor quantidade. Show! Essa dica já anotei aqui. E que outras dicas a gente pode usar para controlar a glicose? Tem várias outras. Mas acho que já demos bastante informação por hoje, né? É verdade. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar outras dicas da Jessie e como aplicar esses conceitos no dia a dia. Fiquem ligados. Beleza, combinado. E aí, de volta para mais um mergulho, né? Na revolução da glicose. Isso aí? A gente já viu como essa molécula impacta a nossa saúde, como a alimentação moderna meio que bagunça tudo. E aprendeu até o truque do prato vegetariano para controlar a montanha-russa da glicose, né? É isso aí. Mas confesso que eu ainda fico pensando naquele pratão de macarrão, sabe?
Será que tem como dar uma driblada na glicose e aproveitar essas delícias sem tanta culpa? Aí que entra uma das dicas mais curiosas da Jessie. O poder do vinagre. Sério? Tipo, colocar vinagre na salada. Pode ser na salada, mas o ideal é diluir uma colher de sopa de vinagre em um copo d'água e tomar uns 20 minutos antes das refeições. Principalmente antes daquelas, né? Que a gente sabe que a glicose vai dar um salto radical. Mas vinagre não é ruim para o estômago. Muita gente pensa isso, mas na real, o vinagre ele é menos ácido que o suco gástrico. E estudos mostram que ele é seguro para a maioria das pessoas. O queridinho para essa missão é o vinagre de maçã, mas qualquer vinagre funciona. Caramba, quem diria que o vinagre seria nosso aliado? Mas como ele age no nosso corpo, ele impede a absorção da glicose. Ele age de duas maneiras. Primeiro, desacelerando a entrada da glicose no sangue. Segundo, acelerando a absorção da glicose pelos músculos, transformando ela em energia. Olha só. E o melhor, ele faz tudo isso sem aumentar a produção de insulina. Então é como se ele desse um help para o nosso corpo lidar com a glicose de forma mais eficiente. Tipo um personal trainer da glicose. Exatamente. E sabe o que a Jessie recomenda para turbinar esse efeito? Movimento após as refeições. Essas dicas eu já ouvi falar, mas eu sempre achei que era só para ajudar na digestão. Ajudar na digestão é um bônus, mas o principal benefício do movimento é a regulação da glicose. Quando a gente se movimenta, os músculos usam a glicose como combustível, né? Diminuindo a quantidade que fica circulando no sangue. É tipo, dar um destino certo para a glicose que é causar bagunça. Então quer dizer que depois do pratão de macarrão, em vez de me jogar no sofá, o ideal é dar uma caminhada. Com certeza. E não precisa ser nada intenso. Uma caminhada de 10 minutos já faz diferença. Vale qualquer movimento que ative os músculos. Caminhada, corrida, bicicleta, dança. Dancinha da glicose. Eu adorei. Mas me fala, qual o melhor momento para se mexer? O ideal é logo após a refeição, nos primeiros 70 minutos, que é quando a glicose está bombando no sangue. Anotei a dica. Vinagre antes e dancinha depois. Dupla imbatível. Mas e na hora de escolher os alimentos, tem como saber quais causam menos impacto na glicose? Claro. E aqui a gente precisa desmistificar aquela ideia de que todas as calorias são iguais. Verdade, a gente fica neurótico contando calorias, mas esquece de olhar a qualidade do que está comendo. Exatamente. 100 calorias de um refrigerante não tem o mesmo efeito que 100 calorias de brócolis, por exemplo. Os alimentos, eles são digeridos de formas diferentes e impactam a glicose de maneiras distintas. Então, além de contar as calorias, a gente precisa ficar de olho nos ingredientes, né? Mas como a gente faz para decifrar os rótulos? A regra de ouro é: se o açúcar está entre os 5 primeiros ingredientes, é sinal de alerta. E cuidado com os nomes disfarçados do açúcar, tipo xarope de milho, maltodextrina, destrose. A indústria alimentícia é mestre em camuflar o açúcar, né? E aqueles produtos que se dizem saudáveis, tipo barrinhas de cereal, iogurtes com fruta, como saber se eles são amigos da glicose? Olha a lista de ingredientes. Não se deixe enganar pelas embalagens bonitinhas e promessas milagrosas. Lista de ingredientes na mão, a gente já consegue fazer escolhas mais conscientes. Mas, e quando bate aquela vontade de comer um docinho, tem como minimizar o estrago? Tem sim. A Jessie ensina como vestir os carboidratos para diminuir o impacto na glicose. Vestir os carboidratos. Que fashion! Como funciona isso? Combina os carboidratos com alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas. Por exemplo, se você for comer um pedaço de bolo, combina com iogurte natural e castanhas. Então é tipo criar um look completo pro carboidrato, né? Fibra é a jaqueta jeans, a proteína é a camiseta básica e a gordura boa é o tênis descolado. Exatamente. As fibras diminuem a velocidade da absorção da glicose, as proteínas e gorduras boas desaceleram a digestão, né? Evitando o pico de glicose. Adorei essa analogia, fashion. Mas, mesmo com todas essas dicas, a glicose ainda continua descontrolada. Aí a gente precisa lembrar que cada pessoa reage de forma diferente aos alimentos, a famosa bioindividualidade. O que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Verdade. Eu e meu amigo fizemos o teste comendo a mesma coisa, a minha glicose foi lá no alto e a dele ficou super estável. Isso acontece por causa da genética, metabolismo, microbiota intestinal, nível de atividade física. Por isso é tão importante prestar atenção nos sinais do nosso corpo. Cansaço, fome fora de hora, pele ruim. Pode ser sinal de que a glicose está pedindo socorro. Exatamente. A partir do momento que a gente se conecta com o nosso corpo, a gente consegue, né, fazer escolhas mais conscientes para ter mais saúde e bem-estar. Sensacional. Acho que já tem um arsenal de dicas para colocar em prática, né? Mas me conta, a Jessie segue essa cartilha à risca no dia a dia dela. Claro que ela também tem seus momentos de indulgência. Ninguém de ferro, né? Na próxima parte, a gente vai desvendar a rotina da Glucose Goddess e como ela coloca em prática tudo o que aprendeu. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa saga, né? Na revolução da glicose. Bom. A gente já desvendou um monte de mistérios, né?
sobre essa molécula poderosa É. e aprendeu dicas incríveis para manter a glicose sob controle. Mas agora a pergunta que não quer calar. Como a própria Jessie Chaspé coloca tudo isso em prática no dia a dia? Essa é a melhor parte. No livro ela abre o jogo, né? E mostra como é a rotina da Glucose Goddess. E prepare-se para se surpreender porque ela não vive em um spa comendo só alface. Ufa, ainda bem. Já estava imaginando a Jessie meditando em cima de um brócolis gigante. Mas conta aí como é o café da manhã da rainha da glicose. Ela começa o dia com um café da manhã que segue a cartilha da revolução, proteínas, gorduras boas e fibras. Café com leite integral, ovos mexidos com manteiga, Que delícia. hummus e uma torrada de pão preto de centeio com manteiga. Eita, E para finalizar, um quadradinho de chocolate amargo 80%. peraí. Chocolate amargo no café da manhã. Isso que eu chamo de começar o dia com estilo. Mas ela não tem medo do pico de glicose. Lembra que a gente falou sobre vestir os carboidratos? Sim. Comer o chocolate depois de um café da manhã cheio de proteínas, fibras e gorduras boas minimiza o impacto na glicose. E ela prefere comer o doce logo após a refeição em vez de deixar para mais tarde. Quando a fome bate, a gente acaba fazendo escolhas menos saudáveis. Estratégia de mestre. Matar à vontade sem sabotar a glicose. E comer o restante do cardápio da Jessie. Ela faz questão de almoçar e jantar, sempre incluindo uma entrada verde, rica em fibras, como a gente já aprendeu, né? E ela evita beliscar entre as refeições para dar tempo ao corpo de processar os alimentos e regular a glicose. É dica de ouro. Refeições completas e espaçadas para evitar a montanha-russa. Faz todo sentido. Mas e quando rola aquele evento social? Já tá com os amigos, festa de aniversário. A Jessie vira glucose Grinch. E fica só na água. Claro que não. Ela também tem seus momentos de indulgência, né? Afinal, ninguém é de ferro. Mas ela usa as estratégias que a gente aprendeu para minimizar o impacto na glicose. Se ela vai comer algo mais calórico, combina com alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas. E depois ela se movimenta para ajudar o corpo a processar o açúcar. Ou seja, ela aproveita a vida sem neura, mas com consciência. E essa é a grande sacada da evolução da glicose, né? Encontrar o equilíbrio sem radicalismos. Exatamente. E ela reforça a importância, né, da bioindividualidade. O que funciona para ela pode não funcionar para outra pessoa. A chave é experimentar, prestar atenção aos sinais do corpo e ajustar a alimentação de acordo com as suas necessidades. E como a gente descobre o que funciona melhor para o nosso corpo? Tem algum truque secreto? A Jessie dá a dica de usar um monitor contínuo de glicose, né? Para ter um feedback mais preciso de como nosso corpo reage aos alimentos. É como ter um GPS da glicose, mostrando a rota que ela faz no nosso organismo. Tecnologia a favor da saúde. Adorei. Mas me fala, depois de todas essas descobertas, qual a mensagem final da revolução da glicose? A grande mensagem é que a gente tem o poder de controlar a nossa glicose e, consequentemente, a nossa saúde e bem-estar. Pequenas mudanças nos hábitos podem fazer uma grande diferença. E mais importante, a gente não precisa abrir mão do prazer de comer para ter uma vida mais saudável. Essa é a melhor notícia. Acho que chegamos ao fim da nossa jornada épica, né? Pela revolução da glicose. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Espero que tenham aprendido bastante e que se sintam inspirados a colocar em prática, né? Tudo que a gente descobriu. Com certeza. E lembrem-se, a chave para uma vida mais saudável e equilibrada está em nossas mãos. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. E até o próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive.